Especialistas afirmam que a relação afetiva com o bebê que está para nascer é fundamental para a formação e o fortalecimento do vínculo materno. Bebês indesejados podem nascer tristes e ter problemas mentais e, segundo estudos, os primeiros 6 anos são decisivos na vida da pessoa, especialmente devido ao desenvolvimento cerebral. A formação do bebê, no entanto, já começou antes do seu nascimento. Para a gente falar sobre esse tema, eu converso agora com a Sara Valente, que é terapeuta integrativa. Sara, prazer te receber aqui. Bom dia. Prazer é meu, Elise, e a todos os telespectadores aqui presentes, acompanhando a gente. Como é que funciona essa conexão da mãe com o bebê? Em que momento da gestação, até que falei que às vezes até antes, né, desse momento ali de ter alguns meses de vida no ventre da mãe, essa criança já tem uma conexão com a mãe? Então, olha que bacana, né? A gente imagina o ser humano e todas as necessidades que nos constituem, que são atendidas para a gente poder estar nessa inteireza. E a partir de quando? A gente nunca, às vezes, para refletir sobre isso, né? Então, a própria concepção, né, a intenção dos pais de gerar aquela vida já vai estar influenciando a gente como ser humano. Por quê? Hoje a gente sabe, pelos estudos da neurobiologia, da experiência somática, da psicologia pré e perinatal, que muitos fatores que vão influenciar a constituição física, emocional e comportamental do ser humano vêm de toda essa experiência vivida desde 3 até 6 meses antes de serem concebidos, né? Como que está aquele ambiente dos pais, como que está a relação afetiva daquele casal, como que está a intenção deles e preparação para poder receber esse ser humano que vai precisar de atenção, né, que vai precisar de alimentação, que vai precisar se sentir amado, porque todo ser humano ele tem necessidades humanas universais, todos nós. Para quê? Para nos constituir na nossa inteireza, né, neuropsico-emocional. E será que todos os nossos pais estavam preparados para nos dar toda essa atenção? Não só para nossa constituição física, a parte da alimentação, a parte do sono, a parte do ambiente seguro, mas também emocional? E a gente sabe que não, né? Às vezes as gravidezes indesejadas acontecem, os casais, às vezes em pé de guerra, né, acabam concebendo e não conseguem se autorregular emocionalmente para poder passar toda aquela tranquilidade para o bebê. Então a gente já nasce naquele contexto. E aí hoje a gente vê, pelos estudos da epigenética também, que não é só o que está no nosso DNA que nos influencia. O contexto, principalmente, no qual a gente vive, desde o ambiente casa, né, os sons, os estímulos que chegam pelos 5 sentidos vão influenciar a percepção daquele bebê e o bem-estar, como toda essa afetividade, né? O contexto emocional, o contexto relacional. Será que esse bebê ele teve colo? Será que ele recebeu informações que ele é amado, né? Tanto falado, mas como sentido. Depois a parte da família, aquela família, como que educou aquela criança. Então, olha quantos fatores para nos influenciar o adulto que hoje nós somos, né? Que tem tudo a ver com essa fase. Mais atual, né? Muitos casais esperando ter uma idade mais tranquila, com a vida mais organizada, para ter os filhos. Aí sim, programam esses filhos, se organizam para isso, se organizam para ser pais, estudam, pesquisam, mas a gente sabe que essa não é uma realidade no nosso país. Então, assim, é um número pequeno, é uma coisa crescente ainda, né? Mas diferente disso, a gente sabe de inúmeras gravidezes, né? Numa fase muito jovem, precoce da vida, né, que são as adolescentes, na juventude também. A gente já trouxe vários temas aqui de pais despreparados para esse papel da paternidade e da maternidade. E tudo isso vai influenciar nesse serzinho. E essas influências, elas chegam a virar traumatizações. Então, hoje, os nossos medos, as nossas dificuldades e deficiências de se relacionar com o mundo adulto vem muito do que a gente experienciou nessa fase da concepção, do desenvolvimento fetal, da primeira infância, como você muito bem falou. Então, essa primeira e segunda infância, até, vamos falar, 7 anos, a gente se corregula muito com o que a gente está recebendo de informação. De quem? Dos adultos do nosso convívio.
Quando a gente fala daquela criança indesejada, é até ruim, né, pronunciar isso, dói, né, Sara? Dói. Mas aquela criança que foi indesejada, quais são os reflexos para ela? Então, olha que incrível, nós não somos só físico, a gente tem todo um componente emocional junto, né? Então temos emoções, temos sentimentos. Então o bebê, quando ele está em formação, ele está captando tudo por quê? Porque o sistema nervoso que está regendo ele para cuidar, né, de todo o desenvolvimento daquele corpinho é um sistema muito reativo, de sobrevivência, porque a gente ainda não tem uma parte de consciência ali enquanto a gente está na fase fetal. Né? A gente tem muito sistema nervoso autônomo, o cérebro que a gente chama mais reptiliano, mais emocional presente. Então, tudo que a gente vai sentindo vem do quê? Da mãe. Que é o nosso primeiro contexto, nossa primeira casa, e tudo isso que nos influencia então, de fora vem muito das experiências da mãe. A insegurança daquele momento. Porque todo sentimento da mãe vira uma química que chega para o bebê. Então, dispara no bebê o mesmo que a mãe está sentindo. Então, se a mãe está estressada, se a mãe está se sentindo insegura, o bebê também vai sentir. Só que ele não sabe diferenciar, opa, isso é da minha mãe, comigo está tudo bem. Então, aquilo já vai moldando tanto a influência sobre a formação orgânica dele, mas também depois a constituição emocional. E isso, dependendo do que a mãe está passando de sentimentos. Então, a mãe, às vezes, ela não conscientemente, ela fala, eu não quero esse filho. Mas às vezes não era o momento, às vezes não está bem no casamento, às vezes na época do trabalho ela está se sentindo muito sobrecarregada e um bebê naquele momento, né, ela não ia conseguir dar conta de atender as necessidades como ela gostaria. Então isso já chega como um aspecto de rejeição para o bebê, por mais que não seja intencional. Como que isso vai se refletir, Sara? Isso depois reflete na nossa forma de se amar, principalmente. Porque como o bebê ele não sabe interpretar, né, elaborar tudo que está chegando de influência para ele, as primeiras memórias e registros que vêm opa, eu não sou bem-vindo. E eu não sou bem-vindo não porque a minha mãe não podia me ter nessa época, porque talvez tenha alguma coisa errada comigo. Então, essa falta de autoestima, de amor próprio, que às vezes a gente como adulto, né, não tem, e às vezes a gente fica numa carência ou em relações codependentes emocionais, vem de como a gente percebeu essa experiência de estar no mundo nessa época gestacional. Olha que incrível. E também na fase da primeira infância, até 3 anos. Porque a criança ela é igual uma esponjinha, ela vai puxando tudo, mas ela não sabe processar. Porque o cérebro ainda está amadurecendo. Então, a primeira percepção dela é que, opa, se a minha mãe não me dá atenção, é porque eu não mereço amor. Ela nem vai imaginar que a mãe não ama ela. O primeiro impacto da rejeição é sobre como a gente se percebe, como a gente se ama, como a gente se relaciona com a gente. Porque a sensação de ameaça é como se eu fosse algo ruim. Se eu fosse culpada por aquela experiência que não está, né, afetivamente chegando para mim. Sara, por que os primeiros anos são tão importantes e tem como mudar? Digamos, alguém está assistindo, está passando por um período de gestação, foi algo inesperado, está sentindo essa angústia. Tem como melhorar isso, consertar isso depois? Olha, Elis, é tão incrível isso, porque quando a gente trata desse assunto, é um assunto muito delicado. Eu sou mãe de 3, né? Então, antes de ser terapeuta e auxiliar os processos, né, que isso está acontecendo com o ser humano, eu também, né, passei pelo meu processo com as 3 gestações. Então, a primeira coisa é entender que isso é para maior conscientização, não para culpabilização. Porque ninguém vivencia isso culpado. A gente dá o que a gente tem para o momento. Né? E a primeira coisa que uma família tenta é ajudar a dar o básico. Né? Segurança, uma casa, alimentação. O componente emocional fica para depois, num segundo plano. Porque está todo mundo tentando sobreviver. Então, acho que o primeiro momento é os pais, para poderem ajudar, entender que o que foi, foi. Mas tem muita coisa para ser feita a partir de agora. Então, todo ser humano tem 3 pilares básicos para a gente se sentir mais inteiro, realizado, né? E emocionalmente mais equilibrado, que é o quê? Se sentir amado, sentir que nós somos importantes nas relações, a sensação de se sentir seguro. Né? Então, dentro de qualquer relação, existe uma responsabilidade afetiva ali, sendo construída.
Então, se eu já sou um adulto, passei por essa infância sem a presença de pai, de mãe, sem essa atenção, né, que, vamos falar assim, seria dentro da qualidade máxima, né, o melhor que um adulto poderia ofertar para uma criança, se eu não tive tudo isso, hoje, como que eu posso curar tudo isso através dos relacionamentos? Entender qual ou quais eram as necessidades daquele momento que não foram atendidas e atender agora. Porque isso fica. Talvez eu não consiga mais viver isso com os meus pais, né? Naquela fase, com aquelas pessoas. Mas a necessidade humana, universal, continua. Então, a gente ainda continua com a necessidade de se sentir amado, né? De se sentir importante. Então, sejam relações agora conjugais, com os filhos, no trabalho. Como que eu posso expressar que isso ainda é importante para mim ser atendido? Terapia vai ajudar. As terapias estão aí, né, para poder dar esse suporte, esse apoio, liberar todo esse estresse via corpo, porque muito do que a gente sabe hoje, de tudo que a gente passou, está em forma de memória, está em forma de acúmulo, de energia retida. Então, os estresses, eles produzem cortisol, né, adrenalina, e isso tudo vai para os órgãos, vai para os músculos. Então, a terapia, né, dentro do que eu trabalho, experiência somática, entende que para a gente até estar no nosso estado de maior consciência, de maior empatia, né, de maior troca de compaixão, a gente precisa sair do sequestro emocional, que tudo isso que a gente viveu aconteceu. Então, o corpo ajuda muito a liberar, né? E aí a gente, sim, né, voltar a ter essas habilidades socioemocionais preservadas e equilibradas. Vamos buscar por isso. O tempo foi curto para a Sara, gente, que assunto interessante, né? Que a gente vai aprofundar em outras oportunidades, Sara. Vamos passar a rede social? @Sara Valente Terapias. Vai ser um prazer. Quem quiser tirar mais dúvidas, estou por lá. Obrigada, Sara. Até a próxima. Até.